E aí pessoal, eu sou o Igor Ramos, estou ao lado aqui do Rafael Gonçalves, nós somos jornalistas. Estamos aqui para mostrar para vocês alguns álbuns das Copas passadas que marcaram muito a história do futebol. O Rafael é o dono desses álbuns aqui, tem uma ampla coleção e selecionou alguns deles, né? Para a gente ilustrar um pouquinho esses álbuns do passado, né, Rafael? É isso aí. Com álbuns com algumas situações diferentes, né? Como capa dura, que é o que nós temos hoje no álbum recente, que está à venda e está todo mundo colecionando. E os álbuns de 90, 94, 98, 2006, até então não existia essa capa dura. São situações legais da gente sempre reviver, sempre relembrar as seleções, os jogadores, os estádios, quais eram os países que jogaram a Copa. A gente pode, por exemplo, lembrar que nós tínhamos Tchecoslováquia, que hoje já não existe mais. Alemanha Oriental. Pois é, então. São situações aí do passado do futebol. E nós, como jornalistas, esse mundo nos fascina, né, Igor? Exatamente. Bom, nós selecionamos alguns aqui. Desses que estão aqui, eu particularmente gosto muito de 94, porque tem uma história muito ligada à seleção brasileira campeã mundial. Vamos folhear aí, Rafael? A seleção brasileira campeã foi em 94 que eu comecei a entender um pouco melhor sobre o futebol. 90 eu fiz o álbum também, mas era muito criança, não tinha ainda aquela noção do que é o futebol, do que é uma Copa do Mundo, aqui o de 90. Agora, o de 94, com a seleção brasileira campeã do mundo, foi um negócio fascinante, né? Vamos relembrar quem eram os jogadores, né? Tafarel, Jorginho, Cafu, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Márcio Santos, o Branco, Dunga, capitão da seleção brasileira, Mauro Silva, Raí, Zinho, Palinha, Bebeto e Romário, que dupla de ataque, Miller, Evair e o Zete. É bom a gente lembrar também que os álbuns sempre foram fechados antes da convocação. Então nem sempre a gente vai ter nos álbuns de figurinhas de Copa do Mundo todos os jogadores que estão disputando Copa do Mundo. No álbum de 94, esses jogadores foram escalados pela editora, podemos dizer assim. Sim, acontece às vezes do cara nem ser convocado, né? E como o álbum é lançado bem antes, ele tá lá, mas não participa da Copa do Mundo, exatamente, né? E aqui na seleção da Argentina, a gente vai encontrar o grande craque Maradona, né? Um dos maiores do futebol mundial. Aí tá a Argentina, ó. Maradona, né? Tá ali, é um timaço da Argentina realmente. E é bacana rever essas coisas. Batistuta jogou Canidia. É uma seleção da Argentina, Fernando Redondo, Simeone, que hoje é treinador de futebol. É uma seleção espetacular, Goicoechea no gol. Não é bacana relembrar essas coisas, né, Igor? A gente volta no tempo. Vamos pegar o de 90 aqui, Rafael? De 90. O de 90 também é legal, né? E a gente pode até fazer um paralelo para o pessoal que tá nos assistindo, que até então as capas dos álbuns elas tinham praticamente um formato parecido. A partir de 98 começa a mudar a diagramação da capa. Sim. Até então, com 24 times, a gente tinha algo bem parecido. O de 90, ele já começa mostrando os uniformes. Não são todos os álbuns de Copa do Mundo que destacam o uniforme. O de 90 destacava. E as taças antigas. As taças né? antigas. A Jules Rimet, que sumiu, isso, exatamente. Né? Aqui do Brasil, ó, o escudo com três estrelas, hoje com a folha de café, né? Que hoje o escudo da CBF não é mais assim. Os estádios. As cidades em cada estádio e tal, bem legal. Aí começa para o pessoal que talvez não está habituado com o álbum de Copa do Mundo ou com a própria Copa, o grupo A sempre abre com o país que é o país sede, né? Sim. Então aqui no caso, como foi na Itália, o primeiro seleção que aparece é justamente a da Itália, que também era um baita de um time que foi vice-campeão anos depois, em 94, contra o Brasil. Né? Bom lembrar que sempre começa pelo grupo A. Né? Exatamente. O álbum, todos os álbuns eles são formados de acordo com o grupo. Né? E antigamente nós tínhamos 24 seleções, hoje são 32. Aqui você vê a Argentina. Maradona de novo. E lembrando, todos esses álbuns aqui completos. Todos são completos. União Soviética, União Soviética. União Soviética. São países assim que, conforme nós vamos ter a divisão geográfica, eles não vão existindo mais. A gente não vai ver mais. Camarões, que tinha os grandes craques aí também do futebol africano, né? Aliás, a gente costuma dizer que se o continente africano montasse uma única seleção, acho que seria favorita em praticamente todas as Copas, né? Sempre com grandes jogadores. Principalmente a seleção francesa utiliza muitos jogadores que têm nacionalidade francesa, né? Mas que são originalmente, digamos assim, africanos, né? Seleção brasileira de 1990, Tafarel, Acácio, Mazinho, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Moser, Ricardo Rocha, Branco, Jorginho, Alemão, o Dunga,
Silas, Valdo, Bebeto, Careca, Romário, Emília. É legal também a gente ter os álbuns de várias gerações, que dá pra gente ir acompanhando a evolução do atleta, né? O Romário, como tá novinho nessa foto aí, ó. E sempre sendo um grande craque, no caso que ele jogava na Holanda, no PSV. E o Romário que sempre reclama dos cortes em Copa do Mundo, né? Tem uma raiva do Zagallo eterna, né? Escócia, Suécia, Alemanha, no caso aqui é o ocidental. A Iugoslávia, que depois virou, né? Foram várias mudanças de geografia. E hoje, como Iugoslávia mesmo, a gente já não tem mais. É Croácia, né? A Colômbia com o Higuita, um goleiro que marcou época no futebol mundial, né? Também uma seleção sul-americana que sempre aparece aí nos álbuns. Aí tem aquelas que você é obrigado a colecionar para fechar o álbum, né? Mas, por exemplo, Coreia do Sul, ninguém quer nem saber quem é o Joe Chun Kim, né? Mas tem que ter, né? No caso da Tunísia hoje, né? Hoje a Tunísia abre o álbum de 22, você não conhece quase ninguém. Mas antigamente, até então, nessa época, nos anos 90, essas seleções um pouco mais fracas, sem jogadores renomados, eles dividiam a figurinha em duas. Hoje em dia, nós não temos mais, em álbum de Copa do Mundo, figurinha dividida. São todas únicas. É um detalhe interessante, pessoal. Aqui, ó. Veja as figurinhas divididas. Ó. Uma figurinha com 2 jogadores, né? Já a Bélgica, que é uma seleção, principalmente agora, renomados, né? Aqui tinha o goleiro, né? O Predom, Michel Predom. Muita bola também. O pessoal pergunta, qual que é o seu álbum preferido? Qual que é o seu, Rafael? Entre os da Copa do Mundo que eu tenho, é o da Copa de 94, por tudo que eu vivi naquela época, né? O meu é o de 82, que eu tive, aí me roubaram, né? É um álbum que na época as figurinhas vinham no chiclete ping-pong. Aí você comprava o chiclete, vinha a figurinha, você tinha que passar a cola e colar. Tem um detalhe também, Rafael, que você destacou, é que os álbuns passaram a ser adesivados, né? As figurinhas. As figurinhas. Então, desses álbuns que nós estamos mostrando aqui, o pessoal está vendo, somente 94 e 90 que você precisava passar cola para colar a figurinha no livro ilustrado. Os demais já eram autoadesivos. Você faz o descarte do outro lado da figurinha, né? Um detalhe que chama a atenção aqui da Panini, ó, livro ilustrado, né? Aquilo que você falou no começo. É um livro ilustrado, né? Se transforma num livro. É o de 22, eles usam essa nomenclatura também, todos eles como livro ilustrado. E a questão da diagramação, um detalhe aqui bem diferente, né? A Copa de 98, você pega um de 90, a diferença da diagramação. Outro conceito bem diferente, né, Rafael? E todos eles também, né? O pessoal que abre hoje o álbum de 22 e encontra ali a tabela da competição, isso não é novidade. Sempre foi assim, ó. 1990 você já tinha a tabela para você preencher. Eu, quando criança, e meu pai também, a gente preenchia a tabela completa, ó. Colocava e ia acompanhando, né? Você via pela TV e preenchia o placar no álbum. Esse aqui que eu estou folheando é o capa dura dessa Copa do Catar, né? Bem mais bonito, bem mais diagramado, assim, o capricho. E figurinha dupla aqui também, né? A taça aqui dividida, certo? Isso. Aqui, esse álbum é novo, né? Tá vazio ainda e tal, começando agora. Vai estar cheio em breve, porque o Rafael vai gastar um dinheiro grande, que ele já me falou, vai gastar mais de R$600, você já separou na poupança. Legal. E aí a Panini lucrando na interessante, Igor. Quando criança, né, colecionando os álbuns de figurinhas, a gente aprende as bandeiras, né? Eu tinha 6, 7, 8 anos. Foi aí que eu comecei a aprender qual que era a bandeira de cada país. E também aprender, ó, como o álbum ele vai para todos os países que participam da Copa do Mundo, então ele tem a grafia de vários idiomas. Então a gente aprende como é que pronuncia ou escreve Colômbia em outra. Os escudos também acontecem em mudança. De novo a Rússia, aqui já a Rússia, né? Antes União Soviética, né? Camarões, que foi uma seleção forte em 82 também, com o Nicono, goleiro, quem lembra da Copa de 82? Deutschland, Alemanha. Então, quando criança fazendo um álbum, você consegue aprender isso também. Ele não deixa de ser uma maneira de você estudar a geografia do mundo, né? Por meio do futebol, bem bacana. Bom, vocês estão tendo uma ideia aí, estão acompanhando.
Bom, esse aqui tem uma coisa marcante, né, Rafael? Pra mim, dói bastante lembrar dessa Copa aqui, viu? Esse aí o Brasil mais uma vez chegou na final, mas perdeu para a França com o show do Zidane, aquele jogo que o Ronaldo Fenômeno, aliás, o maior 9 que eu já vi jogar. Cada figurinha do Ronaldo que eu pego, para mim, é uma lembrança espetacular, né? O Ronaldo não jogou aquela final e nós perdemos a Copa do Mundo de 98 para a França e era um timaço da França também, vamos ser justos, né? Mas o Brasil teria condições de ter ganho aquela Copa, né? O Brasil na final, né? Diga-se de passagem, o Brasil era forte. Escala aí, Rafael. Bom, os times que estão os jogadores que estão no álbum, né? Tafarel, Zé Maria, Gonçalves, o Júnior Baiano, André Cruz, Roberto Carlos, César Sampaio. Aliás, o César aparece em vários álbuns da Copa do Mundo. Flávio Conceição, Mauro Silva, Denilson, Rivaldo, Edmundo, que jogou no lugar do Ronaldo aquela final. O Romário, que também aparece em vários álbuns seguidos. Bebeto também e o Carlos Germano, goleiro, que seria o reserva do Tafarel aqui nessa Copa de 98. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho aqui o álbum da França, a Copa da França, aqui a seleção da Escócia, Marrocos, olha que legal, né? A forma como colocaram aqui, Marrocos, Noruega, a Itália, sempre com grandes seleções, né? Infelizmente fora de Copas do Mundo, né? Sempre marcante a presença da Itália. E fora da Copa do Mundo, né? Vai entender o futebol, né? E a gente tem surpresas aí nessa Copa de 2022, que eu acho que o Brasil vai faturar, viu, Rafael? Estou apostando também, estou muito confiante na seleção brasileira, no Vinícius Júnior, que eu acho que vai arrebentar esse menino na Copa. Richarlison, centroavante, enfim. É uma possibilidade do Brasil. O único receio que talvez eu tenho é a gente não ter experiências em enfrentar os europeus. Faz 4 anos que o Brasil não joga contra uma seleção. Europeu, né? Impressionante. O último foi contra a República Tcheca, que também é uma seleção já, né, inexpressiva. Então a gente não sabe como é que a seleção vai se portar, né? Mas eu tô apostando, tô confiante que vai dar certo esse ano, sim. Eu acho que é uma seleção forte, com jogadores jovens que estão dispostos a mostrar que o Brasil ainda merece o respeito, né? Essa seleção é legal a gente mostrar por conta do goleiro, né? O Van der Sar, que também foi um dos maiores goleiros do mundo também. Seleção da Holanda tinha os irmãos Frank de Boer e o Ronald de Boer, o Bergkamp, né? Que seleção da Holanda essa aí, que geração, hein, Igor? Espetacular. Kluivert, maravilhoso. Timaços, né? Por isso que é legal, a gente fala do álbum, de recordar, a gente começa a lembrar quem são os jogadores que participaram e tal. E tem muito craque aqui. Então, álbuns completos, vocês estão acompanhando com a gente aqui. Vamos aproveitar só para fechar, então, mostrar a seleção de 2006 aqui. Né? Vamos direto no Brasil aqui, ó. Trinidad e Tobago, hein? Talvez uma das únicas oportunidades que ela aparece em Copa do Mundo, não é? O pessoal lá colecionou lá no país, né? Trinidad e Tobago estava na Copa do Mundo, só folheando o álbum. A Panini vendeu muito lá, não? Possível, hein? A Argentina sempre com grandes times, isso já é uma... O Messi não tá nessa Copa aqui? É o Tevez. É o Tevez, o Messi não tá nessa ainda, né? Pelo menos no álbum, né? Costa do Marfim. Iugoslávia, Holanda, Sérvia, né? México, Irã. Cadê a seleção brasileira? Portugal aqui já aparece. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha a fisionomia do Cristiano Ronaldo daquela época. Nem parece o Cristiano Ronaldo de hoje. Tá bem diferente, né? Tá vendo como pedir ele melhor as pessoas? Fica mais bonito. Pois é, Gana, Angola, Itália, grandes seleções, Estados Unidos, né? Despontando aí no futebol. E enfim, tá aí. E aí, Tem um representante da nossa região aqui, que é o Cicinho, né? Ó. Cicinho, revelado em Ribeirão Preto, no Botafogo, ele aparece aí no álbum de figurinhas também, ó. Dida, Cafu, Cicinho, Juan, Lúcio, Roberto Carlos, Roque Júnior, Emerson, Júlio Batista, Juninho Pernambucano, o Renato, o Zé Roberto, o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, cracaço de bola, o Adriano Imperador, Robinho e o Ronaldo Fenômeno, mais uma vez no álbum da Copa. Essa é a seleção que aparece no álbum de 2006. Bom, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês que estão acompanhando essa nossa apresentação, digamos assim. Qual o álbum que vocês mais gostaram, né, desses álbuns que a gente mostrou? Qual que vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar no like e se inscrever no canal do Ribeirão Shopping. Muito conteúdo vai ter por aqui para você aprender e se divertir. Fiquem ligados, hein? Tá certo? Então deixe os comentários e curtam mais um pouquinho aí das imagens dos álbuns que a gente trouxe para vocês.